aqui para mais um encontro 6 da nossa Escola da Fé. Hoje nós vamos estudar da questão 79 até a 93. Parece que a gente já está tanto tempo, né? Tá no ponto 6 É. ainda. Legal. Vamos Vamos lá. então iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá, questão 79, a gente está entrando aqui no capítulo 2, Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Qual é a boa nova para o homem? É o anúncio de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, morto e ressuscitado. No tempo do rei Herodes e do imperador César Augusto, Deus realizou as promessas feitas a Abraão e à sua descendência, enviando seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos nós recebêssemos a dignidade de filhos. É legal, tem um canto aqui. Ele não faz parte da liturgia, mas ele está ali associado à liturgia da, da vigília, né, da noite do Natal, no dia 24, que chama Calenda, que exatamente vai narrando, não é? Como é que ele encerra? Essa É é o... Eu não me lembro ao tipo certo, Jesus mas é Cristo na como história, o né? A nascimento encarnação. segundo a carne, Segundo a assim, carne, a o vinda de nascimento segundo Cristo. a carne, segundo a própria história humana, exatamente para mostrar que Deus não é uma fábula, Deus não é um conto, Deus não é uma mentira, Deus não é uma história, não é um mito, não é um mito como a Odisseia, né? Não, é Realmente aconteceu. aconteceu. Ele entrou na história, ele marcou a história. E esse período é chamado de plenitude dos tempos, né? Ou a boa nova, não é? A boa nova. O que é a boa nova? É exatamente essa encarnação, essa vinda de Cristo, essa entrada de Deus na história da humanidade. E a vinda do Senhor Jesus, né, na plenitude dos tempos, ela marcou mesmo, assim, de tal modo que até hoje a gente tem a contagem do tempo como antes de Cristo e depois de Cristo. É algo tão realmente assim que rasgou a história, tão importante que a história humana ela é dividida em dois, né? É dividido em antes e depois desse acontecimento. Esse acontecimento é a boa notícia, é o evangelho, é a boa nova para a humanidade. Deus veio morar no meio de nós, Deus se fez um de nós. Essa é a boa notícia. Questão 80. Como se difunde essa boa nova? Desde o início, os primeiros discípulos tiveram um ardente desejo de anunciar Jesus Cristo, com o objetivo de levar todos a fé nele. Também hoje, do amoroso conhecimento de Cristo, nasce o desejo de evangelizar e catequizar, ou seja, de ensinar o Cristo, desvendar na sua pessoa todo o desígnio de Deus e pôr a humanidade em comunhão com ele. Aqui a gente tem dois pontos, né? O primeiro é como a gente conhece Cristo hoje? Como que eu sei da existência de Jesus? Como que eu sei que um dia Deus tocou a história, entrou, né, na história da humanidade? Por quê? Pessoas foram tocadas, foram Testemunharam, contagiadas, né? testemunharam, não é, o amor de Deus pela humanidade, se fazendo carne, entrando na história, e deram sua vida para propagar essa boa nova, propagar essa verdade, fazer com que ela corresse a história, que não parasse só ali, mas que em todo o período da história posterior à encarnação, isso fosse falado, isso fosse pregado, isso fosse anunciado. E aí, o segundo ponto, né, também hoje, é muito bonito esse trecho que fala: do amoroso conhecimento de Cristo nasce o desejo de evangelizar e de catequizar, de anunciar. Quando a gente conhece a Cristo, quando a gente tem o nosso encontro com Ele, desse conhecimento, desse relacionamento que temos com Ele, nasce o desejo de anunciar para os outros. É como o Papa Bento XVI falava: quem encontra um grande tesouro, uma grande alegria, não consegue
guardar só para si. Ele quer partilhar, compartilhar com os outros. Isso é da nossa própria natureza. Então, é até, de certo modo, um sinal de que nós encontramos de fato com o Cristo o desejo de falar dele, o desejo de levá-lo às pessoas que ainda não o conhecem, ou que o conhecem só de ouvir dizer, né? Que não têm ainda uma experiência concreta com ele. De certo modo, um pouco um termômetro, se nós estamos de fato num relacionamento com ele, porque naturalmente, claro, cada um no seu estado de vida, é óbvio que um sacerdote vai ter um, um, uma, Uma uma disposição pastoral, disposição né? para Uma fazer isso, né? condição, Uma condição, uma circunstância mais favorável do que talvez um leigo, mas e isso até não mesmo um impede. instrumental teórico, né? Sim, sim, Por né? todo o estudo que ele tem, por tudo isso, ele vai ter uma capacidade muito maior de pregar o evangelho, de anunciar, não é com as palavras, mas, né? Não é exatamente disso que a gente está falando aqui agora. Um leigo, uma pessoa que tem o seu trabalho, uma dona de casa com seus filhos, qualquer pessoa, até mesmo uma criança, ela, a partir do momento que se relaciona com Cristo, terá nela esse desejo de falar dele para os outros. Para E todos. para todos, e devemos fazer isso. Devemos fazer mediante a nossa circunstância, óbvio, mas é algo natural, é algo que brota no coração, porque é a alegria da nossa vida, é o amor da nossa vida, então a gente quer partilhar essa alegria com os outros, né? Essa boa notícia. Questão 81. Agora a gente entra na parte. E em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Que significa o nome Jesus? Dado pelo anjo no momento da anunciação, o nome Jesus significa Deus salva. Ele exprime a sua identidade e a sua missão, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Pedro afirma que não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, o nome de Jesus não foi escolhido nem pelo pai nem pela mãe dele, né? O pai terreno, né? O São José. Não, foi o que é um costume, né? Dentro do povo judeu. Foi dado pelo próprio anjo, né? O anjo anuncia que ele se chamará Jesus, né? Ele fala de Emanuel, que é Deus conosco, e fala de Jesus. O próprio Deus Pai impõe este nome ao seu Filho encarnado. Que significa Deus salva, ou seja, a sua identidade, Deus, ele é Deus, e salva, que é a grande missão, né, de Jesus, que é padecer na cruz para nos livrar dos nossos pecados e nos trazer a redenção, ou seja, Deus salva. E o nome de Jesus é um nome santíssimo, é um nome que nós devemos toda a reverência, todo o respeito. Temos que tomar cuidado, às vezes, de uma certa banalização, né? Que podemos correr o risco de fazer com o nome de Jesus. Porque é o E nome divino, né? é um É um nome mandamento, divino, não pronunciar o nome de Deus em é um vão. nome divino. Então a gente tem que vigiar um pouco o nosso comportamento nesse sentido. E também é muito interessante, se vocês quiserem depois, pesquisar um pouco mais sobre a devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Existe até uma festa litúrgica, que é comemorada em janeiro, no dia 3 de janeiro, é a festa do Santíssimo Nome de Jesus, porque o nome de Jesus é um nome poderoso, é um nome que é um nome divino. Tem até aquela música do Padre Cleidmar, né? Muito Neste conhecido. nome há poder, Jesus neste nome há E poder. depois ele fica falando Jesus, 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 Jesus. Jesus. Eu não cheguei a procurar aqui, mas eu tenho um livrinho sobre a devoção ao nome de Jesus e é belíssimo, assim, os relatos que se tem de graças alcançadas através da simples invocação do nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Clamar o nome de Jesus já é uma oração, já é algo poderoso, porque o nome divino de Jesus é o nome divino. Então é bem interessante, se vocês depois quiserem se aprofundar, tá pesquisando sobre essa devoção, que é um pouco pouco conhecida, né? E é muito poderoso, de fato, o Mas nome de todas as Jesus e de devoções Maria. ligadas a Jesus é sempre muito interessante a gente ter o conhecimento.
né? Ainda que a gente não venha a ter uma prática constante, né, conhecer um pouco sobre as devoções ligadas a Jesus é muito importante para qualquer católico. E essa devoção do nome de Jesus é uma devoção tão simples, né? Porque, por exemplo, muitas vezes você vai se ver num momento de tentação, de forte tentação. Se você desenvolve minimamente uma devoção ao nome de Jesus, você pode fazer esse exercício de clamar pelo nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. E isso já é uma oração. Isso Às já vezes tem você está poder. tentando fazer uma oração mental, uma oração meditativa, contemplativa, e a sua mente está se distraindo o tempo todo, está se distraindo o tempo todo, e você não consegue focar. Você começa a invocar o nome de Jesus, não é? E você continua com a sua oração mental, enquanto a sua boca está pronunciando o nome de Jesus. E esse nome é poderoso. E esse nome, a invocação desse nome vai fazer com Ela que traz a a tua graça, alma né? se aproxime mais de Deus e você consiga, de fato, dar continuidade à sua oração. Vocês pensem, Jesus, ó Jesus, meu Jesus. E nisso a oração vai se desenrolando. Então, é muito interessante, né? A gente ter sempre esse nome divino, como nosso auxílio, como nossa proteção. 82. Por que Jesus é chamado Cristo? Cristo em grego, Messias em hebraico, significa ungido. Jesus é o Cristo, porque está consagrado por Deus, ungido pelo Espírito Santo para a missão redentora. É o Messias esperado por Israel, enviado ao mundo pelo Pai. Jesus aceitou o título de Messias, esclarecendo, porém, o seu sentido: descido do céu, crucificado e depois ressuscitado. Ele é o servo sofredor que dá sua vida em resgate por muitos. Do nome Cristo é que nos veio o nome de cristãos. A primeira coisa é não confundir as coisas, né? Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus, tipo, André Luiz Jesus Cristo, né? Não, não. O nome é Jesus. O nome da segunda pessoa da Trindade que se encarnou, né, é Jesus. Cristo é como se fosse Jesus o ungido, Jesus Cristo, Jesus o ungido do Pai, ungido pelo Espírito Santo, ungido para a nossa salvação. Cristo, né, é uma palavra que significa exatamente isso, o ungido. E essa questão de ser o ungido já é prefigurada desde o Antigo Testamento, quando se fazia a unção dos reis. Tem muitos relatos nos Salmos também, que se derramava aquele óleo, né, os profetas derramavam aquele óleo sobre os reis para simbolizar essa unção, para realmente realizar essa unção. E Jesus é, por excelência, o ungido, porque o óleo não é com óleo que ele é ungido, mas com o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo que o consagra para essa missão divina de salvar todos os homens. 83. Em que sentido Jesus é o Filho único de Deus? É em sentido único e perfeito. No momento do batismo e da transfiguração, a voz do Pai designa Jesus como seu Filho bem-amado. Apresentando a si mesmo como o Filho que conhece o Pai, Jesus afirma a sua relação única e eterna com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único de Deus, a segunda pessoa da Trindade. É o centro da pregação apostólica. Os apóstolos viram a sua glória, glória como Filho único da parte do Pai. Então, a gente já viu um pouco disso, né, no estudo passado, quando fala que todos nós, de fato, somos filhos de Deus, mas é uma filiação por criação, né? Somos filhos de Deus porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Agora, Jesus é o único, é o Filho unigênito, porque ele é gerado desde toda a eternidade no seio do Pai. E só ele é. Só Jesus Cristo é gerado no seio do Pai desde toda a eternidade. Só ele participa da mesma natureza, da mesma realidade, da mesma comunidade divina que o Pai. Então ele é o Filho. E nós, nos associando a Jesus Cristo através do batismo, então nos tornamos
filhos no Filho, filhos adotivos de Deus e participamos, não da mesma forma com que Jesus participa, mas participamos dessa realidade divina, dessa comunhão com a Trindade divina. E nos tornando filhos no Filho pelo batismo, porque a gente é enxertado em Cristo, a gente se torna de fato filho de Deus, porque estamos inseridos em Cristo, e a partir daí também nos tornamos herdeiros, herdeiro da glória da Trindade. Então, é muito interessante esse mistério do nosso batismo, porque o nosso batismo nos configura, nos insere no corpo de Cristo. E a partir daí nós nos tornamos filhos no Filho. Mas, de modo perfeito e único, Jesus é o Filho de Deus, é o Filho unigênito do Pai. Número 84. O que significa o título Senhor? Na Bíblia, esse título designa habitualmente Deus soberano. Jesus o atribui a si mesmo e revela a sua soberania divina mediante o seu poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre o pecado e sobre a morte, sobretudo com a sua ressurreição. As primeiras confissões cristãs proclamam que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai o são também a Jesus. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele é o Senhor do mundo e da história, o único a quem o homem deve submeter totalmente a própria liberdade pessoal. Desde o Antigo Testamento, né, o povo tem vamos dizer, esse costume de chamar Deus de Senhor, Adonai, né? O Senhor dos Exércitos, né? Para exatamente expressar essa soberania, ou seja, Nada está chamar Deus de acima Senhor significa que Deus é soberano, que Ele está acima de tudo, de toda não é? autoridade, né? E após a encarnação, após a plenitude dos tempos, após a boa nova, não é? Esse senhorio, ele é voltado para Jesus, não é? A pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. E é interessante quando fala no compêndio que ele é o único a quem o homem deve submeter totalmente a própria liberdade pessoal. É interessante porque desde o Antigo Testamento e também no Novo, a gente vê essas exortações que o Senhor Deus é o único Senhor, que nós não devemos ter outros senhores. Jesus mesmo fala, não podeis servir a dois senhores, quando ele vai falar, né, de Não poder servir a servir a Deus Deus e e ao ao dinheiro. dinheiro. Então, sempre Deus, na sua revelação gradativa, ele alertou o povo para isso, para ter um único Senhor, para tê-lo como único Senhor. E Jesus se revelando o Pai, né? Jesus é a revelação definitiva do Pai. Então, ele é o nosso Senhor, ele é o único Senhor, ou ele deve ser o único Senhor de nossa vida. É quem realmente nós devemos estar submetidos. Porque Livremente. livremente, porque Livremente. muitas das vezes nós elegemos muitos senhores, muitos outros senhores para a nossa própria vida, e Deus sabe muito bem disso. Por causa do pecado, nossa inclinação ao mal, muitas das vezes nós elegemos falsos senhores, né? Maus senhores, para reger, para nos submetermos, para obedecermos, para servirmos. Porque o E às vezes, Senhor, ele muitas tem essa vezes, relação de servo, né? às Servo com vezes, o muitas Senhor. vezes sem perceber, não Sim. é? Por quê? Se a gente não se atentar a isso, se a gente não se preocupar, se a gente não vigiar, a gente acaba colocando outros senhores na nossa vida que tomam essa soberania. Sim. E aí Que o tomam a primeiro soberania. mandamento cai por terra, Tanto que Jesus ele né? fala, muitos dirão, Senhor, Senhor. E ele vai falar o quê? Não te conheço. Por quê? Você diz que Jesus Cristo é o teu Senhor, mas todas as decisões da sua vida são pautadas ou pelo prazer, ou pelo comodismo, ou pelo dinheiro, não é? Nunca tem um peso significativo, né, o ensinamento de Jesus Cristo, a boa nova que ele anuncia. Diante Não tem peso, de sabe? uma decisão, você não se pergunta o que o meu Senhor quer que eu faça. Então, assim, isso é muito sério porque fere o primeiro mandamento,
que é amar a Deus sobre todas as Ou coisas. seja, E a partir daí obedecer os seus mandamentos, e obedecer, né, ter Jesus como meu Senhor soberano. sobre todas as coisas, sobre todas as realidades ou as autoridades. Por exemplo, hoje eu estava lendo em algum lugar sobre São Pedro, que ele era o Papa Francisco falando. E São Pedro era aquele que não era assim tão corajoso, porque ele mesmo negou a Jesus quando a coisa apertou e tal. E de Afundou no repente, mar quando bateu a tempestade. né, ele tinha ele fala que a pusilanimidade. São Pedro era um pouco assim. E depois ele ganha uma robustez, depois que Jesus ressuscita, envia o Espírito Santo, a ponto dele falar assim, é melhor antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, assim, ele chuta né, tudo pro alto e diz, nós precisamos obedecer antes a Deus do que aos homens. Se desagradar os homens, problema, né? Porque quem é o Senhor soberano é Jesus, é o Senhor Jesus. Então, na nossa vida precisa ser assim, realmente em todos os aspectos, né? Então, agora a gente vai para a parte. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Questão 85. Por que o Filho de Deus se fez homem? O Filho de Deus encarnou-se no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, por nós homens e para nossa salvação. Ou seja, para reconciliar a nós pecadores com Deus, para nos fazer conhecer o seu amor infinito, para ser o nosso modelo de santidade e para nos fazer participantes da natureza divina. Ou seja, ele bota aí quatro elementos muito bem... Quatro motivos, né? 4 motivos muito bem divididos, né, muito bem separados. Reconciliar os pecadores, ou seja, né, a gente já vem aí estudando toda a história, né, da salvação, que começa lá com o pecado de Adão e Eva e separa o homem da comunhão com Deus. Então, com o seu sacrifício, né, ele vem para religar, reunir, trazer novamente para a comunhão, para a graça, não é, os pecadores. Fazer conhecer o seu amor infinito. Não é? Ele também vem para anunciar, para ensinar de forma plena que Deus nos ama e como Ele nos ama. E como nós podemos amar a Deus e uns aos outros. Tem uma passagem de São Paulo que ele fala assim, o amor de Cristo nos constrange. Porque de fato, por mais que Deus revelasse o seu amor até a vinda de Cristo no Antigo Testamento, cuidando do seu povo e intervindo na história, desde todo sempre, em Jesus, esse amor de Deus, ele se escancara de uma maneira assim, jamais vista. Porque é um Deus que se faz menino. É o Deus Todo-Poderoso que se faz dependente, que sente frio, que sente fome, que Se faz se faz pobre pobre. Enfim, e é, morre numa cruz. é inimaginável, assim, é inconcebível uma coisa dessas. E com tudo, e com a sua vida inteira, desde a sua encarnação até a sua morte e ressurreição, ele nos mostra de uma forma muito mais concreta o amor de Deus, Uma né? coisa é ouvir dizer, outra coisa é você ver estampado, rasgado na cruz o amor de Deus. Exato. Então, ele traz essa dimensão, né, do amor infinito de Deus que nós podemos contemplar concretamente, olhando para Cristo, olhando desde o seu nascimento numa pobre gruta até a sua morte por amor inocente por nós contemplamos de forma muito mais viva o amor de Deus por nós, né? E aí o terceiro ponto é para ser o nosso modelo de santidade. Ele se faz homem. Ele se faz em tudo como nós, exceto no pecado. Então, São João Paulo II fala muito isso, né? Que Jesus vem revelar ao homem o mistério do próprio homem. É como se ele quisesse dizer, né? Ele vem ensinar a gente a ser gente, ensinar a Exatamente. gente a ser humano A ser humano. segundo Deus quer que a gente seja. Ele vem mostrar que é possível a gente viver aqui nesse mundo e ser santo, e estar em comunhão com o Pai e vivermos na liberdade dos filhos de Deus, né? Que é o que aconteceu na vida dos santos. Não que eles não tiveram suas lutas, muito pelo contrário, mas com a graça de Deus, seguindo esse modelo
que é Jesus, que é o nosso Deus encarnado, os santos conseguiram essa façanha assim, de ser gente conforme a vontade de Deus, conforme o desejo de Deus, né? E também, por último, participar da natureza divina. Que é aquilo que a gente estava falando em relação à filiação, ao batismo, né? Que através do sacramento do batismo nós nos unimos a Jesus Cristo, que está unido à Trindade divina, né? Pela comunhão ali eterna da Trindade. Então, a gente participa, não é, de certa forma, dessa natureza divina. Pelo batismo, a gente até meditava isso em encontros passados, né? Da Santa Elizabeth da Trindade, né? Pelo batismo, a Trindade vem habitar em nós. Então, a gente já experimenta essa participação na natureza divina, que vai se plenificar assim no céu. Mas já aqui na Terra, pela graça de Cristo, derramada por Cristo, a gente já consegue participar da vida de Deus, né? Deus vem habitar em nós, se fazer presente em nós. Número 86. O que significa a palavra encarnação? A Igreja chama de encarnação o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana, na única pessoa divina do Verbo. Para realizar a nossa salvação, o Filho de Deus se fez carne, tornando-se verdadeiramente homem. A fé na encarnação é sinal distintivo da fé cristã. Ou seja, nós temos aqui a realidade da natureza divina. O que é a natureza divina? É a realidade da Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo, né? São pessoas de naturezas divinas, né? Deus, né? Deus. Um só Deus em três pessoas distintas de natureza divina. Então, há a criação do homem. E o homem é todo de natureza humana. Corpo e alma, espírito de natureza humana. O homem é 100% homem, não é? A encarnação é exatamente quando uma dessas pessoas divinas assume essa natureza humana. Ou seja, ele se encarna. Aquilo aquele que já existia desde toda a eternidade, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, assume a natureza humana. Torna-se um homem, torna-se um de nós. Essa união, que é perfeitíssima, se chama união hipostática, né? E ela se deu. Quando aconteceu isso? No mistério da encarnação. Quando aconteceu a encarnação? No momento da anunciação. Quando o anjo anuncia à Virgem Maria que ela vai ser mãe e ela dá o seu sim, faça-se em mim segundo a vossa vontade, então ali acontece a encarnação. A festa da anunciação a Maria pode ser chamada de festa da encarnação, que é quando o Verbo eterno do Pai se encarna, ou seja, se faz carne, se faz homem no seio da Virgem Maria. E é interessante que essa festa é celebrada exatamente 9 meses antes de 25 de dezembro, que é o nascimento, né, de Jesus. Exatamente para indicar que ali na encarnação, né, 25 de março, que seria a festa litúrgica, aconteceu esse mistério do Deus que desceu do céu, e aí, como diz o arcanjo, né, a sombra do Altíssimo cobriu a Virgem Santíssima, e pela ação do Espírito Santo aconteceu esse mistério no seio da Virgem Maria. Então, a encarnação do Verbo de Deus aconteceu no seio da Virgem Maria. E é um acontecimento tão grande, que a Igreja ela reverencia esse acontecimento, botando na rúbrica do missal que todas as missas em que a gente reza o credo, né, no momento em que se fala se encarnou no seio da Virgem Maria, todos os fiéis devem abaixar a cabeça, fazer uma vênia, se curvar, porque o mistério é tão grande que eu não fico ereto, sabe? Diante desse mistério. Eu me
curvo, sabe? Eu reconheço a grandiosidade desse mistério. Na festa da encarnação, então, não é? E no Na Natal anunciação também. e no Natal, nós nos ajoelhamos nesse momento. Né? Todos os fiéis devem fazer um pequeno momento de se ajoelhar e adorar o Deus que está se encarnando, adorar o Deus que está nascendo, porque esse momento da encarnação ele assim de tão grande júbilo para a humanidade, ele é aquilo, ele marca a história, é Deus que entra, é Deus que se encarna, é Deus que assume a nossa natureza, a nossa fragilidade. Tem umas tradições, assim, lógico que não é tradição com T maiúsculo, mas, assim, tradições que ilustram essa coisa da encarnação como se toda a criação, naquele momento, né, da anunciação ali do anjo Gabriel à Nossa Senhora, ansiasse, né, tivesse, sabe, com a respiração presa, assim, esperando por aquele sim. Porque daquele sim, tudo se desenrolaria, tudo viria. E de fato ela deu o seu sim livremente. E a partir do sim dela, o Verbo se fez carne. Né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e, e a partir daí tudo aconteceu. Né? A obra da redenção ela foi feita, ela foi levada à sua plena realização. Né? Número 87. De que modo Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem na unidade da sua pessoa divina. Ele, o Filho de Deus, que é gerado, não criado, da mesma substância do Pai, fez-se verdadeiramente homem, nosso irmão, sem com isso deixar de ser Deus, nosso Senhor. Isso aqui é extremamente importante, né? No conhecimento da nossa fé. Jesus Cristo ele assume a nossa natureza, mas ele não abandona a natureza divina, não é? E nem mesmo ele se torna metade homem e metade Deus. Ele assume uma parte dele como se eu sou aqui 50% homem, 50% ou 10% homem, 90% Deus. Não, ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ah, mas né, é impossível isso. Não, não é impossível. A gente está falando de Deus, o onipotente. Né? É óbvio. Às vezes é impossível para a gente compreender com profundidade essa realidade. Por quê? Porque é um mistério. É um mistério. O que é um mistério? É aquilo que está acima da nossa capacidade humana de entender. Não eu aceito essa revelação. Não é? Eu aceito essa revelação enquanto uma verdade de fé, mas eu reconheço que ela é um mistério. Então, para deixar bem claro, né? Jesus é inseparavelmente Deus e homem. E ele se fez homem sem deixar de ser Deus. Né? No número 88, a gente vai ter praticamente um resumo da doutrina da igreja sobre a união hipostática, que é esse mistério. O que ensina a esse respeito o Concílio de Calcedônia, no ano de 451, para vocês verem bem nos primórdios ali do cristianismo. O Concílio de Calcedônia ensina a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em sua divindade e perfeito em sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade. Semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade. E nestes últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Só frisar aqui que Jesus, enquanto Deus, já existia desde toda a eternidade. Quando ele se encarna no seio da Virgem Maria, ele recebe a sua carne de Maria, sem intervenção de outro homem, porque foi obra do Espírito Santo. Jesus ali é fecundado pelo Espírito Santo no ventre de Maria,
né? Existia ali em Maria um óvulo que foi fecundado misteriosamente pelo Espírito Santo, e a partir dali começou a se desenvolver aquele bebezinho que foi ganhando ossos e músculos e olhos e cabelo e tudo isso, toda essa, digamos, carga genética, né? A carne de Jesus, ele recebeu da Virgem Maria, né? E é interessante que isso Mas não... não é só porque ele recebeu da Virgem Maria que essa carne ela é somente humana, que essa carne é somente de natureza humana. Quando a gente diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem, eu estou dizendo que a alma de Jesus é divina e é humana, que a carne de Jesus é divina e é humana. Compreende isso? Elas estão ligadas de uma tal maneira que a De gente forma pode tão dizer, perfeita. né, que na Eucaristia nós recebemos o corpo de Deus. Isso é estranho, né? Mas em Jesus se faz essa realidade, né? O corpo de Deus. Deus assume um corpo. Deus recebe um corpo no seio da Virgem Maria. Esse é o mistério da união hipostática. Essa junção perfeitíssima da natureza humana com a natureza divina em uma só pessoa, né? Número 90, não, número 89, né? Uhum. Como a igreja exprime o mistério da encarnação? Exprime-o afirmando que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com duas naturezas, a divina e a humana, não confusas, mas unidas na pessoa do Verbo. Portanto, na humanidade de Jesus, tudo, milagres, sofrimento, morte, deve ser atribuído à sua pessoa divina, que age por meio da natureza humana assumida. Não é uma loucura dizer que Deus morreu na cruz. Não é? É uma ação da pessoa divina através da sua natureza humana. Não é? E assim a pregação, os milagres, tudo o que acontece. Né? Porque a gente tende muitas vezes, né, a tentar separar as coisas, a tentar, entendeu? Como, né, muitos protestantes vão dizer, não é? Ah, Maria não é mãe de Deus. Ora, ela é mãe do quê então? Se Jesus é Deus, eu reconheço que Jesus é Deus, mas Maria não é mãe de Deus, porque ela é mãe da parte humana de Jesus. Não, não existe parte humana de Jesus que também não é divina. Toda a parte humana de Jesus é também uma parte divina. Ela está Entende? unida de uma forma tão perfeita, a sua humanidade com a sua divindade, que a gente não consegue separar, entende? Não, você não consegue desassociar. Então é por isso que nós podemos afirmar que Maria é mãe de Deus, pelo fato de que Jesus é Deus. Ah, ela Jesus gerou a natureza divina de Jesus? Não, ela não. não gerou a natureza divina de Jesus. Mas a natureza humana de Jesus é também o corpo humano de Jesus que Estão foi gerado por unidos. Maria é também um corpo divino, entende? Então não há separação entre as duas naturezas de Jesus. Tudo em Jesus é divino e é humano, né? A partir da encarnação, tudo, toda a pessoa de Jesus, todas as ações de Jesus, não é tudo relacionado a Jesus é divino e é humano. Então, Maria é mãe do Jesus humano e, obviamente, Por por essa consequência, união hipostática, ela é mãe do Jesus Deus, sabe? Ela é mãe de Deus. então a gente prossegue aqui no número 90. O Filho de Deus feito homem tinha uma alma com um conhecimento humano? O Filho de Deus assumiu um corpo animado por uma alma racional humana. Com a sua inteligência humana, Jesus aprendeu muitas coisas pela experiência. Mas também, como homem, o Filho de Deus tinha um conhecimento íntimo e imediato de Deus, seu Pai. Penetrava igualmente nos pensamentos secretos dos homens e conhecia plenamente os desígnios eternos que ele viera revelar. A gente nunca vai saber como que essas duas naturezas se relacionavam, principalmente nessa parte do conhecimento. Né? É algo muito
É muito misterioso, né? É muito único, é muito íntimo e muito único, né? Então a gente não tem muito parâmetro para saber, não é? Mas a igreja ela afirma que sim, Jesus, por ter se feito homem e se feito bebê, se feito, sabe, nasceu, então ele aprendeu a falar, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a trabalhar, sabe, como uma criança. Mas ao mesmo tempo, não é, a sua natureza divina unida tão plenamente, não é, ao Pai e ao Espírito Santo, lhe davam o conhecimento de coisas que humanamente eram impossíveis, não é? Ele conseguia saber o que as pessoas estavam pensando, ele conseguia saber sobre os mistérios, não é? Da criação e os mistérios de Deus, ele conseguia saber exatamente o que estava no coração do Pai, não é? Então, assim, como isso se dá? A gente não sabe, mas a gente sabe que, de fato, Jesus, ele aprendeu algumas coisas, não é? Ele adquiriu conhecimentos humanos, como qualquer humano, ele aprendeu a rezar, sabe? Ele aprendeu a trabalhar, ele aprendeu a brincar, a se relacionar, mas ao mesmo tempo havia, não é? Essa natureza divina dele trazia um conhecimento é, íntimo, profundo, não é, da sua relação com o Claro, né? Pai, Conhecimento um claro. conhecimento divino, né, que se manifestou em diversos momentos da sua vida, desde lá dos 12 anos, não é, no templo, quando ele ensinava os doutores e todo mundo ficava escandalizado com o conhecimento dele, aquilo dali já não era só um aprendizado humano que ele teve lendo, não é, os livros ali do Antigo Testamento, ou ensinado pela Virgem Maria e por São José, mas já era claramente uma manifestação desse conhecimento que vem pela sua realidade divina. Número 91. Só para lembrar, gente, a nossa palavra-chave. Para lembrar não, né? Para dizer, a nossa palavra-chave de hoje é Jesus, tá bom? 91. Como se harmonizam entre si as duas vontades do Verbo encarnado? Jesus tem uma vontade divina e uma vontade humana. Na sua vida terrena, o Filho de Deus quis, de modo humano, o que decidiu de modo divino com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue sem oposição nem resistência à vontade divina, ou melhor, está a ela subordinada. Aqui a gente vê, né, que Jesus afirma em muitas e muitas ocasiões: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Ele, digamos assim, antes da sua encarnação, ele, nessa relação eterna da Trindade, as pessoas da Trindade Divina, planejaram, poderia usar esse termo, né? Decidiram o seu plano de amor, de salvação. Então, Jesus se encarna e, como homem, ele cumpre esse desejo, ele cumpre esse plano de uma maneira total. E muitas vezes, quando a vontade humana dele, por algum motivo, quis se sobrepor, né, por uma inclinação natural humana, como por exemplo no Horto das Oliveiras, ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Era essa espécie de conflito, muito entre aspas, né? Mas essa Uma manifestação manifestação, da vontade humana, porém, sim, pela perfeição humana de Jesus, ela era submetida completamente submetida totalmente à vontade à divina. vontade À divina. vontade divina. Então, em Jesus, isso se harmonizava, né? Sempre se harmonizou de forma muito concreta. E também isso é um exemplo para a nossa vida, né? Sim. Como que nós devemos o tempo todo vigiar e trabalhar para que a nossa vontade humana se submeta à vontade divina. E nós, pior, porque a gente tem a inclinação, né, a não fazer a vontade divina. E A não temos gente, uma vontade divina própria, é, como Jesus tinha. então a dificuldade é maior e por isso a gente tem que vigiar. 92. Cristo tinha um verdadeiro corpo humano? Cristo tinha assumido um verdadeiro corpo humano, por meio do qual Deus invisível se tornou visível. Por essa razão, Cristo pode ser representado e venerado nas santas imagens. Isso aqui é muito interessante.
né? Porque muitas vezes os irmãos protestantes, ou nós mesmos, podemos ter alguma dúvida sobre isso. Mas é certo você representar Deus através de uma imagem? Não seria uma coisa errada, Porque né? lá no Antigo Testamento Deus fala, não farás imagem para si de nada que está na terra, entendeu? E aí fica essa confusão. Só que, gente, a partir da encarnação, a partir do momento que Deus assumiu um corpo humano, ele se fez imagem. Ele pôde ser visto. O Deus que era de fato invisível se fez visível. Se deixou contemplar pelos olhos humanos, pelos olhos daqueles que o viram. Por exemplo, se houvesse naquela época máquina de tirar foto, nós íamos ter foto de Jesus. Nós íamos ter uma imagem concreta e real de Jesus, porque ele se fez visível, ele se fez imagem, ele se fez homem, ele se fez matéria. O Santo Sudário é quase isso, né? É quase isso, né? Faz uma foto Então, de Jesus. então assim, a partir da encarnação, o próprio Deus se fez imagem. Então, nós podemos nos utilizar desse recurso que são as imagens, porque as imagens são um recurso, né? Para que a gente possa, através da contemplação e da veneração das santas imagens, chegarmos à pessoa, né? Não é que a gente está ali direcionando os nossos afetos para aquele pedaço de madeira, ou de gesso, ou de resina. Não é isso, mas aquela representação nos faz lembrar da própria pessoa. É muito Né? interessante, né? Porque a imagem católica, né, dentro do catolicismo, a imagem que mais é difundida, que mais é, entendeu? É o crucificado. É a imagem de Jesus preso na cruz. E quando Jesus ele vai falar com os apóstolos que ele será crucificado, falar da crucificação, ele usa essa referência da imagem que Deus mandou fazer no Antigo Testamento. Né? Ele fala, assim como não a serpente foi levantada, o Filho do Homem, quando for levantado da terra, atrairá todos, né? Atrairei todos a mim. Né? Ele fala assim, ele faz essa associação lá do Antigo Testamento, quando Deus manda fazer a imagem de uma serpente, que era o símbolo do pecado, e colocar numa haste, né, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente se lembrasse do seu próprio pecado e fosse curado. Não é? Assim Jesus Cristo associa a sua própria crucificação, já quase que nos dando a dica de, olha, façam uma imagem disso e exponham, para que você possa olhar para aquilo, lembrar do seu próprio pecado. Sabe? Eu acho muito interessante essa passagem nessa perspectiva. Então, de fato, no Antigo Testamento, não se fazia muito sentido representar Deus, porque Deus é invisível, mas a partir da encarnação, tudo ganhou um novo sentido, porque Deus se fez homem, Deus se fez visível. E a partir daí, é lícito e é até muito bom que a gente se utilize das imagens para chegar a Deus. Número 93. O que representa o coração de Jesus? Jesus nos conheceu e nos amou com um coração humano. O seu coração transpassado para a nossa salvação é o símbolo daquele infinito amor com o qual ele ama o Pai e cada um dos homens. Eu deixaria aqui para vocês, se vocês puderem anotar, para dar uma olhada, para dar uma aprofundada na questão do coração de Jesus, um documento que foi escrito pelo Papa Pio XII, que é um Está disponível no Papa, site do está Vaticano. disponível de graça no site do Vaticano. É só vocês digitarem as seguintes palavras: Aurietis, Com H. com H, começa com H, Aurietis Aquas. Aurietis Aquas, do Papa Pio XII. Aí vocês colocam lá Pio XII. Ou vocês colocam documento de Pio XII sobre o culto ao Sagrado Coração de Jesus, que vai aparecer do mesmo jeito. Esse documento é muito completo, é muito belo e ele explica, ele aprofunda realmente essa devoção ao coração de Jesus. E é muito legal que, assim, quando a gente fala de
o coração, eu te dou o meu coração, né? Tudo isso é de uma forma figurada, né? Também assim com Deus, não é? O coração divino. Só que é na pessoa de Jesus, esse coração divino, essa coisa, né, Representa o figurada, amor, assim, né? ela se encarna e de fato, né? Tanto que a devoção ao coração de Jesus, ela é também, e eu não sei, talvez até principalmente ao coração, à carne mesmo, aquele órgão que foi transpassado, porque, sabe, é o coração de Deus, é o coração de Deus, é uma parte, não é, do corpo de Deus. É um coração que ele é venerado, é um coração que é adorado. E toda essa simbologia dele ter sido transpassado, sabe? Dele brotar sangue e água do coração, não é? Tudo isso é uma manifestação física de todo esse amor divino que O, Deus tem pelo homem, que Deus tem pela sua criatura. o Papa Pio XII e também muitos outros santos, né, vão chamar o coração de Jesus como uma fornalha ardente de amor. E é por isso até que nas imagens do Sagrado Coração de Jesus se tem Tem fogo, né? fogo, O porque coração sai é o fogo. fogo da caridade divina, é o fogo do amor, porque Deus é amor, né? E Deus nos amou em Jesus Cristo com o coração humano. Jesus, ele tinha também por nós o amor humano, Que é sabe? esse amor de Um sentimento, esse amor de. sentimento humano do amor por nós, além do amor divino, que já é abundante, superabundante, mas o amor, é muito bonito se vocês perceberem, por exemplo, por exemplo, aquela passagem onde Jesus está na última ceia e ele fala assim: desejei ardentemente comer dessa ceia convosco. Aquilo ali, aquelas palavras, por exemplo, são essa manifestação de um amor humano, aquele amor que arde, sabe? Que queima no peito. E esse coração de Jesus é como se ele fosse, como se fosse não, né? É o símbolo, é como se fosse a imagem perfeita desse amor divino manifestado em Jesus Cristo, a ponto de essa carne mesmo, coração de carne, ser transpassado pela lança. O Né? próprio nome, né, que se dá a esse ápice da redenção, a paixão de Cristo, é algo muito humano, né? É algo muito humano, é algo que Remete, né, remete à a essa, natureza humana. Essa paixão, seja no esse sentido do fogo, essa sofrimento, coisa. seja no sentido de amor, né? É muito interessante assim, o coração de Jesus é um coração que nós adoramos, porque é o coração de Deus e que representa para nós esse amor, esse fogo do amor divino, da caridade divina que se dá a nós, que nos ama dessa maneira. Né? Amém. Amém. A gente achou que ia ser muito rapidinho esse. Acabou Nunca que é, nunca nunca é, né? consegue. Nunca é. Vamos rezar então para a gente encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia Cheia de de graça, graça, o o Senhor Senhor é é convosco, convosco, bendita bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres, e bendito é bendito é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora e na na hora hora de da nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus.